E agora a gente vai falar sobre MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É uma forma de a gente encontrar, de representar o menor múltiplo comum entre os números que a gente vai tentar descobrir. Como assim, professor? A gente sabe na prática. Eu vou deixar 3 exemplos aqui para vocês e vocês vão praticando direitinho na atividade, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho para descobrir no exemplo 1 o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Como é que eu faço? Vamos lá. Eu vou pegar 4 e 6 e vou começar a fatorar ele. Vocês têm que lembrar da aula de fatoração. Fatorando o número é eu dividindo ele por fatores primos. Quais são os fatores primos que a gente tem? Quais são os números primos? O menor, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai por diante. A gente vai ter que ir nessa sequência aqui. E a gente vai ter que ter noções de divisores, daqueles critérios de divisibilidade que estudamos e assim por diante. Vamos lá. Tirar o MMC de 4 e 6. Eu vou dividir por 2 aqui, porque 4 é par e 6 é par, então dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir 6 por 2, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Olha, ainda tem um 2 aqui que é par, que o 2 dá para dividir por 2, então eu vou deixar aqui. 2 dividido por 2 dá 1, tá certo? Dá para dividir 3 por 2? Não dá, então eu vou repetir. Agora, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Dá para dividir por 3? Dá, né? 3 dá para dividir por 3. Aqui eu vou repetir 1. 3 dividido por 3, 1. Encerra aqui, quando fica em 1 e 1, tá certo? Aí não dá mais para dividir. Dava se eu estivesse colocando 1, 1, mas vai dar o mesmo resultado. E como é que eu vou calcular esse MMC? Eu vou multiplicar esses números que eu encontrei. Vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Como é que eu vou saber, professor? É só ir colocando. Vamos lá, para os múltiplos de 4. Vamos começar a partir de 4. 4, 8, 12, 16. Os de 6, 6, 12 e 18. Observe que o menor deles é o 12, ó, de 4 e de 6. Então a gente dá para descobrir dessa forma aqui, fatorando os números e depois multiplicando esses fatores que encontramos. Tá certo? Então esse é o mínimo muito comum. Vamos lá agora para achar o mínimo muito comum entre 8 e 12. 8 e 12. Como os dois são pares, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Lembrando o critério de divisibilidade por 2. Todo número par dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Por 2 de novo, né? 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Dá por 2 de novo, que eu tenho um 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui fica 3. Aqui, 3 dividido por 3, que vai ficar 1. Tá certo? Então vamos lá. Agora é só fazer a multiplicação, né? 2 vezes. Isso aí dá pra ver. Eu vou puxar pra cá. Fazendo a multiplicação entre eles vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Para achar o MMC. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Então o MMC entre 8 e 12 é 24. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 8 e 12 é 24. E agora a gente vai tirar o MMC aqui, que é o mínimo comum entre 30, 45 e 60. Vamos começar por 2, né? Porque a gente tem 30 e os 60 aqui que são pares.
30 para dividir por 2 dá, que fica 15. Aqui eu vou repetir o 45. 60 dividido por 2 dá 30. E vamos lá novamente. Dá para dividir por 2 porque eu tenho um número par aqui. Vou repetir o 15 e o 45. 30 dividido por 2 dá 15. Agora não dá mais aqui, ó, porque a gente não tem nenhum número par. O que é que a gente vai fazer? Observar se tem algum múltiplo de 3. Tem, né? 15, 45 e 15 dá para dividir por 3. Então vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. Ainda tem um 15, dá para dividir por 3. Que fica 5, 5 e 5. Agora por último ficou o próximo primo, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui 1 novamente. Para achar o MMC agora entre 30, 45 e 60, temos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5. Vamos lá. 36 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. Eu subi o 3. 6 vezes 3 dá 15. Vai dar 180. Então, o MMC entre 30, 45 e 60, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo entre eles é 180. E fica aí a aula de mínimo múltiplo comum. Tem alguns exercícios para vocês praticarem e volto o vídeo para poder compreender, tá certo?